Me escutam? Deem um lookzinho para mim se estiverem me escutando, se tiver o bom áudio. Bom dia, Daniele. Bom dia, Camila. Tá de boa o áudio? Tá alto? Tá baixo? Tá longe? Tá metálico? Me avisem aí que eu consigo ajeitar o áudio aqui. Tá bom? Valeu. O vídeo. Hoje eu vou escrever algumas coisinhas no quadro. Aí eu queria ver se tá de boa, se vocês conseguem ler o que tá escrito ali. Tá meio longe, de repente eu preciso aumentar um pouco a letra. Aqui tá bem grande, né? Mas eu digo essa parte aqui, tá bom? Perfeito? Valeu, Camila. Então tá, devagarinho, vamos começando, né? Escutamos um pouquinho de Raça Negra, começando a aula aí. Não esqueçam, hoje tem live do Raça Negra, tá? Então, já para deixar vocês na vibe da live de hoje mais tarde, a gente já botou um pouquinho de Raça Negra aqui. Eu sei que hoje é sexta-feira santa, né? Feriadinho, vocês devem estar loucos para comer o peixe e tomar o vinho de vocês. Mas é importante que a gente se encontre bastante ainda, né? É importante que a gente converse sobre algumas coisas, tá? Vamos ver quantas pessoas tem. 20. Não sei, vocês que. Hoje é sexta, né? Vocês já estão nessas aulas aí já essa semana. É essa média de pessoas que tá acontecendo, assim, 20 pessoas por aí? Sim? Tá, valeu, Camila. Então acho que, né? Vamos começando, porque eu acho que mais do que isso, até pra ser sexta-feira santa, né? Acho que não vai ter muito mais, ok? Se alguém quiser em algum momento falar alguma coisinha, pode, tá? Se quiserem. Quando eu for pro quadro, eu vou tirar o fone, certo? Pra ir ali pro quadro escrever algumas coisinhas. Então daí eu não vou escutar vocês, certo? Daí vocês digitem ali que eu posso tirar as dúvidas de vocês na hora. É bem importante que vocês participem, tá? Essa interação, vocês sabem, né? Nossa aula presencial ela é bastante interativa, eu sempre estimulo vocês a participarem bastante. Aqui continua a mesma coisa, tá, gente? Então a ideia da gente fazer ao vivo, assim, é exatamente para que vocês consigam participar e consigam ser ativos na aprendizagem de vocês, né? Isso é bem importante que a gente pratique a aprendizagem ativa e não a passiva, certo? Não adianta só ficar ouvindo o professor aqui, a gente aprende muito mais quando a gente é ativo, tá? Então a gente precisa participar ativamente do nosso aprendizado, principalmente nesse momento, né? Nesse momento em que a gente está fazendo essas conexões, essas aulas à distância, mais ainda importa a proatividade de vocês, tá, gente? Então, assim, agora a faca e o queijo estão na mão de vocês, vocês é que devem procurar, vocês é que devem buscar, vocês é que devem estar atrás do conhecimento, então agora é tudo com vocês, tá? Então, participem sempre aqui. Se alguém quiser falar alguma coisinha, por exemplo, tem uma dúvida e, pô, é muito grande, é muito complexa, eu vou levar 2 horas digitando. Só escreve para mim aqui, Soro, coloca o fone, tá? Que eu coloco o fone e vocês podem abrir o microfone para fazer uma pergunta, se for mais longa, que precisar de alguma coisa, um comentário que precisar de voz ou que ficar melhor na voz do que escrito, ok? Só coloquem ok para eu saber que todos vocês entenderam, tá certo? Todo mundo entendeu? Belezinha, tá? Então agora eu vou tirar o fone neste momento. Se precisarem falar comigo alguma coisinha, só peçam para eu colocar o fone, que aí eu coloco de volta, tá? Um negócio que eu queria falar antes, que eu não tinha falado, eu acredito até que vocês já saibam, se não sabem, vão ficar sabendo agora. O professor Fialho e eu, né, então os dois professores de língua portuguesa que vocês têm, nós criamos um Instagram, tá? E assim como o pessoal da Bio, a gente vai fazer algumas lives por lá,
tá? Então, assim, esse nosso encontro aqui, ele é mais rápido, né? Ele é bastante, é para ser interativo, ele é rapidinho, mas a gente vai fazer algumas lives, tá? No Instagram. Eh, Espero que esteja dando para ler aqui, tá? O arroba é o arroba objetivo Lport. Eu vou digitar aqui para vocês, tá? Então vocês podem seguir lá, que a gente vai avisar quando tiver lives lá pra gente. As lives vão ser, vai ter um pouco de aula, um pouco de resolução de questão e muito de dúvida de vocês, tá? Então vocês vão trazendo as dúvidas e a gente vai resolvendo. Então algumas lives eu vou fazer, outras lives o Prof. Fialho vai fazer. Se vocês quiserem seguir o arroba lá e pedir algum assunto, algum conteúdo específico, né? Vai ali na DM e diz, professor, faz uma live sobre conteúdo tal. A gente faz, tá? Então a gente vai, tem mais esse canal aqui para vocês entrarem em contato com a gente, caso precisem, certo? Ah, tu ia tirar foto. Do quê? Ali não tinha nada, era só ficar em casa. Era isso que tu ia tirar foto, Daniele? O do arroba. Ah, embaixo aqui tem. Tá, obrigado. Depois eu faço outro, daí eu mando pra vocês. Aqui embaixo tem outro arroba que é de um podcast, né? Não sei se vocês estão acostumados a escutar podcasts, tá? Mas eu e outros dois colegas, a gente tem um podcast e a gente trata muito sobre assuntos ligados a vestibular, a Enem, a estudantes em geral. Então, quem quiser, a gente está no Spotify, vai ali no Spotify, coloca Vestcast, tá? Vestcast. E ali, enfim, tem vários episódios, vocês veem o que vocês acharem melhor. Tá, escuta ali de boinha se quiserem, tá? De boa. Deixa eu só tomar mais um golinho de café. Então, olha só. Seguindo, se eu lembro bem, a gente tinha ido até acentuação, né? Com a turma de vocês, a gente tinha ido até acentuação. E conforme a divisão que eu e o Prof. Fialho fizemos, a gente continuaria com a minha parte ficaria com ortografia, tá? Eu não tenho certeza, 100% de certeza, eu acho que sim, mas eu não tenho 100% de certeza se a gente terminou a acentuação. Alguém tem alguma anotação aí, só para me avisar, que diga, não, realmente o senhor terminou. Eu acho que a gente terminou, mas só para ter 100% de certeza, se alguém tiver alguma informação aí, alguma anotação no caderno, me avisa, tá? Se terminamos, que eu acredito que sim, né? Então hoje a gente vai continuar com a parte de falar um pouquinho de ortografia. Camila, terminou em diferença de acentos, mas não sei se terminou. Os acentos diferenciais, né? Vê se tem o. Eu falei do verbo ter e vir, da diferença do poder, do pode e do pode, no passado e no presente, e a diferença do por verbo para o por preposição. Esses são os três diferenciais. Vê se vocês têm esses três no caderno. Sim? Terminou nesses? Tá, então fechou. Então é isso, né? É o ter e o vir, o pode e o pode, né? O pode e o pode, o por e o por. Então tá, então fechamos a acentuação. Então, tranquilinho. Então, seguindo, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ortografia, começar a ortografia, né? E aí eu pensei, o que que a gente pode fazer nesse tempo que a gente tem pouco tempo, né? A gente tem agora, tem mais ou menos meia hora. Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho, né, dos usos dos porquês. Eu acho que a gente consegue fazer dentro da parte de ortografia os porquês. E é interessante que eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? E eu queria que vocês tentassem me seguir, né? E não ficassem com aquele pensamento que vocês já têm dos usos dos porquês, porque eu sei que 99% das pessoas já teve essa aula, já viu em algum momento,
e aprendeu de um jeito que seguidamente as bancas de concursos e de vestibulares trazem de um jeito diferente, exatamente porque sabem que a gente aprende desse jeito que vocês estão acostumados a aprender, tá? Então vamos tentar fazer um pouquinho diferente hoje. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vou só apagar aqui. Se tiver, me avisem se estiver pequeno, grande, longe, sei lá, a caneta aqui, a cor, que daí eu aumento, tá? Ups. Tá de boa, né? Eu acho que dá pra ver. Primeira coisa, tá? Primeiro de tudo, o que que eu preciso que vocês tenham claro na mente de vocês? Ah, como é que a gente aprende, né? Como é que a gente está acostumado a estudar os porquês? Ah, professor, existe um porquê de começo de pergunta, um porquê de final de pergunta, um porquê de resposta e um porquê se tem o antes. Não é assim que a gente aprende? Comenta aí comigo. Interage, tem que interagir. Lembra que eu falei para vocês, né? Precisa interagir comigo sempre. Nas aulas presenciais aqui também tem que interagir. É assim que a gente aprende, certo? Ah, só que não é bem assim, certo? Se vocês aprenderam dessa forma e decoraram dessa forma, acredito que isso abrange a boa parte, né? Eu acho que eu acredito perto dos 90% dos porquês, tá ok. Só que o vestibular, a banca do vestibular sabe que vocês aprenderam assim e exatamente ela vai colocar uma questão que não se encaixa nisso que vocês aprenderam, tá? Uma questão diferente disso aí. Então a gente tem que perceber que, primeiro, não existe porquê de pergunta, porquê de resposta. Isso não existe, tá? Eu consigo colocar os 4 porquês em frases afirmativas, tá? Assim como eu consigo também, de certa forma, colocar eles em frases interrogativas, tá? Então, eu consigo, inclusive eu vou colocar exemplo dos 4 aqui, e nenhum deles eu vou colocar pergunta, tá? Em nenhum deles eu vou colocar pergunta e vocês vão ver que todos eles podem ser utilizados, tanto em frases interrogativas quanto em frases afirmativas. Então, primeira coisa, esquece isso de porquê de pergunta, esquece isso de porquê de resposta. Outra coisa, esse aqui é o substantivo, né? O senhor tem que vir com o antes. Sim, se ele vier com o antes, ele é um substantivo, mas não necessariamente. Às vezes, não precisa de um o. Qualquer determinativo já transforma o porquê num substantivo, certo? Então, não precisa ser necessariamente um o antes dele. Então, essas coisas a gente tem que esquecer já de cara, tá? E a partir daí a gente pensar o que que a gente tem que fazer, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu gosto de dividir. Primeiro, define se esse porquê é junto ou separado e depois define se ele é acentuado ou não, tá? Então, vamos dividir aqui. Primeiro a gente vai definir se ele é junto ou se ele é separado. Então vamos lá. Tá? Ih, acho que eu não sei se vai dar pra vocês verem ali. Dá pra ver ali bem em cima. Tá escrito por qual razão. Consegue enxergar ali. Acho que a luz deu reflexo ali, né? Valeu, Camila. Só a Camila fala, vocês estão dormindo. O pessoal acha que o pessoal vem aqui, se loga e vai dormir, né? Aí finge que tá assistindo a aula, porque só a Camila tá respondendo. Mas enfim, a gente vai, a gente vai primeiro, tá? Definir se esse porquê é junto ou separado. Então, quando que ele é separado?
se ele for equivalente a uma dessas duas expressões aqui. Se for equivalente a por qual razão, ou pode ser por qual motivo, motivo pelo qual, qualquer coisa nesse sentido, né? Razão e motivo, muitas vezes, elas vão ser sinônimas ali. Então, por qual razão? Por qual motivo? Tá? Se for equivalente, né? Se for sinônimo da expressão por qual razão, sinônimo da expressão por qual motivo, ele vai ser separado. Ponto, a gente já sabe que ele é separado. Ou, se ele for equivalente a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Tá? Se ele for equivalente a uma dessas duas expressões, vai ser separado. Deixa eu só fazer um teste aqui. Não, ficou pior, né? Tá, ficou pior. Se for igual a uma dessas duas expressões, certo? Então ele vai ser separado. Então, por qual razão, por qual motivo, razão pela qual, certo? Qualquer uma dessas expressões vai ser separado. Pelos quais, pela qual, pelos quais, pelos quais, vai ser separado também. E agora eu preciso definir. Bom, né, eu troquei por uma dessas duas expressões e funcionou. Tá, mas agora eu preciso saber se tem acento ou não. Simples, ele vai ter acento se ele se encontrar, né? Se esse porquê logo depois do porquê tiver algum sinal de pontuação, tá? E é bem importante, eu sei que vocês devem estar se perguntando, né? Ah, professor, mas vírgula também? Sim, tá? Não é consenso, tá? Provavelmente vocês já devem ter visto em algum material durante a vida de vocês que vírgula não, mas vírgula sim. Por que que eu digo vírgula sim? Porque existem algumas gramáticas, certo? Em que, principalmente a banca da URGS que eu conheço, né? A banca da URGS da prova de português, algumas gramáticas que eles utilizam, né? E nessas gramáticas que eles utilizam, tem ali como vírgula também, certo? Então, se tiver vírgula, ponto e vírgula, ponto final, exclamação, interrogação, qualquer sinal de pontuação logo depois do porquê, ele vai ser acentuado, ok? Então vamos botar aqui. Se for equivalente isso aqui, separado, vai levar acento quando encontra pontuação. Tá? Eu vou colocar exemplos daqui a pouco, tá, gente? Mas vocês vão ver que não cabe no quadro. Então eu vou apagar essa parte aqui para depois colocar os exemplos. No caderno de vocês aí, vocês façam direitinho, bonitinho, tá? Copiem aqui primeiro, aí depois deixem um espacinho para colocar o exemplo que eu vou colocar depois que eu apagar, certo? Certo? Digam que sim. Valeu, gurizada. Então tá. Por enquanto a gente vai ficar aqui e depois eu coloco os exemplos para vocês. Acho que dá para ler. Tá. Definimos, então a gente já sabe que como é que a gente percebe se esse porquê junto, se ele é separado, né? Ok, eu troquei por uma dessas expressões, funcionou separado. Não funcionou. Bom, se não funcionou é porque é junto, né? Já decidimos que ele é junto. Então, beleza. Troquei por qual razão? Troquei pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Não funcionou é junto. Tá, beleza, mas se não funcionou e eu sei que é junto, quando que vai levar acento e quando que não vai levar acento, né? Agora a gente tem que definir, já definimos que é junto, quando que vai levar acento. Esse porquê junto sem acento, ele é uma conjunção, tá? Não sei se, acho que classes ficou com um profiário, né? Não sei se vocês já chegaram em conjunção, provavelmente não, mas enfim, isso aqui é o que a gente chama de conjunção. Tá? As conjunções, sim, boa. As conjunções, o porquê, né? O porquê, ele pode ser, ele tem duas classificações, tá? Ou ele é explicativo, ou ele é causal. Como assim? Ele é uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal? Sim, ele pode ser um dos dois. Vocês vão chegar lá em algum determinado momento. Isso quer dizer o quê? Se ele é explicativo, se ele é causal, quer dizer que esse porquê vai sempre indicar ou uma causa ou uma explicação de algo que vem pela frente. Por isso, né, muitas vezes a gente aprende, esse é o porquê da resposta, né? Ah, porquê da resposta? Por quê? Porque ele explica alguma coisa, né? Ele está explicando uma pergunta anterior. Mas não necessariamente, às vezes não precisa responder nada, às vezes não tem uma pergunta para ser respondida, então não precisa ser.
o porquê da resposta. Já o porquê de baixo, o pessoal já está acostumado que isso aqui é um substantivo, né? Só que não apenas o artigo, né? A gente sabe que o artigo substantiva tudo que vem depois, então se tem um o antes ali é porque é um substantivo, mas não precisa ser somente o, tá? Isso vai funcionar com. Deixa eu pegar o da caneta aqui. Se antes deste porquê tiver qualquer determinativo, o que que são os determinativos? Pronomes em geral, tá? Não todos os pronomes, mas os pronomes em geral, os possessivos, os indefinidos, enfim, deixa eu pegar aqui, pronomes em geral, os demonstrativos, pronomes, artigos, assim como o, né? O um também, adjetivos e numerais. Tá? Por ser substantivo, esse porquê é o único que vai para o plural, né? Nenhum dos outros eu posso fazer porquês. Esse é o único que eu posso fazer porquês. Ah, eu tenho 2 porquês para estar numa sexta-feira santa assistindo aula, né? Eu tenho 2 motivos, ok? Este porquê aqui, ele é sinônimo de motivo. Tá? Ele é sinônimo de motivo. Ou seja, se eu trocar a palavra porquê pela palavra motivo, se eu trocar as duas e ela funcionar, é porque é o substantivo, é o junto com acento, tá? Ele é junto com acento porque ele segue a regra das oxítonas terminadas em E, né? A gente viu na última aula a acentuação, as oxítonas terminadas em E devem ser acentuadas, por isso ele leva acento, tá? Aqui ele é uma conjunção, e as conjunções, eu acho que a gente chegou a falar isso em aula, né? Algumas conjunções, algumas preposições e artigos são átonos, né? São palavras átonas, ou seja, elas não têm sílaba tônica. Lembra disso? Faz bastante tempo, né? Mas espero que vocês lembrem, ok? Esse aqui, por ser uma conjunção, né? Eu falei para vocês, ou ele é uma conjunção causal, uma conjunção explicativa. Existe uma outra conjunção explicativa que algumas vezes, não sempre, prestem bem atenção, não sempre, mas algumas vezes esse porquê, ele é sinônimo de pois, tá? Ele é sinônimo de pois, porque o pois também é uma conjunção explicativa, assim como o porquê, certo? Então, se der para trocar por pois, não, nem sempre, às vezes vai ser conjunção e não vai dar para trocar por pois, tá? Mas se der para trocar por pois, com certeza é a conjunção, com certeza é o junto sem acento, ok? Deu para entender? Eu vou sair um pouquinho da frente enquanto vocês copiam e aí eu vou colocar os exemplinhos para vocês ali. Pode ser? Me avisem quando eu puder apagar. Ou tira um print aí também, né? Tira uma foto, sei lá. Já deu? Se alguém não copiou, avisa. Porque tem aqueles, né? Tem aqueles que só se logam aqui e vão dormir, que eu sei. Eu vou chamar um por um, vou fazer chamada pra ver quem tá aqui. Vou dar de pau no cu com vocês, quer ver, ó? Cadê? Vamos ver quem não falou aqui. Francisca tá aqui. Francisca, diz oi, Francisca, só pra eu saber que tu tá aí.
aí. Feliz Páscoa. Vou chamar uns aleatórios aqui pra ver se vocês estão aqui. Papá, quem mais não falou? Tá, tá, tá. Ó, a Nicole tá aí. Cristiele tá aí. Ah, tá aí. Bom, vou apagar então, tá, gente? Acho que. Acho que todo mundo copiou. Se alguém não copiou, avisa aí. Olha o primeiro exemplo ali que eu coloquei. Não sei por que estou aqui. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Isso aqui é o que o pessoal costuma dizer que é o porquê de começo de pergunta. Primeiro, não está nem no começo da frase, né? E não é uma pergunta, certo? Isso aqui é um período afirmativo, uma frase afirmativa. Não sei por que estou aqui. E ele é separado e sem acento, certo? Como é que a gente sabe isso aqui? Lembra? A gente troca por qual razão, por qual motivo, né? Não sei por qual razão estou aqui. Não sei por qual motivo estou aqui. Funcionou, ele é separado, tá? Funcionou, a gente sabe que é separado. Ou então por pelo qual, pela qual, pelos quais, né? Lembra daquela outra? Ahn, a cidade por que passei estava vazia, né? A cidade por que passei estava vazia. Ou seja, separado sem acento. Por quê? Porque eu posso trocar por pela qual, né? A cidade pela qual passei estava vazia. Então, se der para trocar por pela qual, né? Pelo qual e as suas formas feminina e masculina, a gente e plural, né? Singular e plural, a gente pode usar o porquê junto, separado e sem acento, tá? Então, quando cai algum tipo de questão para vocês assim, geralmente é assim, tá? Geralmente cai assim, exatamente porque aquelas pessoas que estão acostumadas a decorar que, esse é o porquê de começo de pergunta, esse é o porquê de final, esse é o de resposta, vão olhar, não, esse porquê aqui não tá no começo da pergunta. Se não está no começo da pergunta, então deve ser junto, né? Assim, a gente aprende assim, acaba decorando esses macetezinhos assim, e aí acaba que a banca coloca uma questão dessas para nós e acaba que a gente no fim vai acabar errando, né? Exatamente por decorar dessa forma. Então não pensem daquela forma que a gente está acostumado, tá? Pensem assim como eu falei para vocês. O de baixo, lembra que é igual, né? O de baixo é igual. Isso aqui, trocar por pela qual, por razão, pelo qual, pela qual e por qual motivo, né? Por qual razão, é só para saber se é separado ou não, né? Ok, funcionou é porque é separado. Agora,
o de cima e o de baixo são iguais. A única diferença é que o de baixo é quando esse porquê ele tem uma mesma, né? A gente acha ele da mesma forma, mas tem um sinal de pontuação do lado. Então eu digo para vocês, não sei por que estou aqui. Aí daqui a pouco eu digo para você, né? Eu repito, eu ainda não sei por quê. Eu ainda não sei por quê. Tá? Separado com acento e não tá em final de pergunta, certo? Ele apenas encontrou um sinal de pontuação ali, certo? Então ali ele funciona da mesma forma, né? Eu ainda não sei por qual razão, eu ainda não sei por qual motivo, certo? Então a gente achou, trocou esse porquê por qual razão, por qual motivo? Sim, encontramos. Ah, por qual, ainda não sei por qual razão. Ah, funcionou. Então ele é separado. Definimos que ele é separado. E do lado dele tem um sinal, tem um pontinho, né? Tá longe para vocês aí, não dá para ver, mas vocês sabem que tem um pontinho aqui. Então, encontrou o pontinho, pá, coloca o acento ali. Então a gente já sabe que ele vai. Estão me ouvindo? Por algum motivo desligou aqui o pau toque para mim. Sim, tá. Vou voltar aqui. Desligou sozinho, enfim. Ele tinha desligado aqui, mas tá, vamos seguir aqui. Então a gente já definiu, né? Que é isso aqui. Eu não sei se perdemos muita coisa, mas enfim, encontrou o pontinho, levou o acento ali, tá? Junto, junto sem acento. Ahn, bebo porque é líquido, né? Vocês viram? Alguém viu aqui a live do Bruno Marrone ontem? Disse que o cara tava bebaço, né? Tava encharcado. Eu não vi, mas eu só vi os memes depois ali. Diz que ele tava bebaço, mas enfim. Bebo porque é líquido. Cara, isso aqui é uma conjunção, né? Que está trazendo a causa, né? Eu bebo, a causa de eu beber é ele ser líquido, né? Então, a gente vai. Eu posso trocar esse porquê por qual motivo, por qual razão? Não, né? Ó, bebo por qual motivo é líquido? Não funcionou. Né? Tu trocou bebo por qual razão é líquido? Não funcionou. Se não funcionou é porque é junto, né? Se funcionar é separado, se não funcionar é junto, certo? Tem algum determinativo antes dele aqui? Tem artigo, tem numeral, tem pronome? Não, então ele não é. Ele está indicando uma causa, uma explicação? Sim, está indicando uma causa, explicação, então ele é conjunção, então ele é junto sem acento, tá? Ali do ladinho, vamos ver se vocês conseguem ler. Todos temos nossos porquês
para estarmos aqui, né? Vê que não tem o O aqui antes, como o pessoal decora geralmente. Ah, se tem O antes, ele é junto e com acento. Realmente, se tem O, ele é junto com acento mesmo, mas não precisa ser necessariamente um O. Eu botei aqui um pronome possessivo. Coloquei nossos, né? Um pronome possessivo. Coloquei o pronome possessivo, ele virou substantivo, sendo substantivo junto com acento. Também posso trocar esse porquês pela palavra motivos, né? Todos temos nossos motivos para estarmos aqui. Se eu conseguir trocar pela palavra motivos, é porque é junto com acento e virou substantivo. Ok? Gente, a gente tem mais um minutinho aqui. Copiem e se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí ligeirinho. Ou então, manda lá na DM do Instagram lá, pra gente poder. E aí a gente faz uma livezinha sobre isso rapidinho, tira alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida, coloca aí. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Eu vou deixar um desafiozinho. Completem essa frase aí com um dos 4 porquês. Tá? Quem acertar, sei lá, eu gosto de dar alguma coisa para vocês aí. Sei lá, uma viagem para Itália. Não, nada a ver. Olha só, completem aí. Quem acertar ganha um bis. Aí, vamos lá, vamos tentando, vamos tentando. Aí, eu gosto quando dá divergência. Eu gosto quando uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Vamos lá. Ó. Ah, quase, 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 quase. Vamos lá. Ó, 9h41, eu tenho que liberar pro próximo prof, que eu nem sei quem é. Quem é o próximo que vai dar aula pra vocês agora? Dependendo, eu fico mais um pouco. Você tem aula com quem? Henrique. Ah, o Henrique de redação. Qual a pergunta? O meu caiu aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a pergunta aqui de novo. Essa aqui. Aquela ali, Nicole. Só me digam qual é, porque ó, eu já vi que tem muita gente aqui, já botaram o junto com acento, o separado sem acento, o junto sem acento e o junto com acento. Só não botaram o separado com acento. Os outros três já responderam aqui. Esperar mais algumas pessoas. Ah, eu acho que. Deixa eu ver aqui. Tem. Aqui online tem 24, né? Tirando o eu e o ensino, tem que ter 22. Tem que ter 22 respostas aqui, né? Tirando daqueles que. Vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Metade respondeu. Ou seja, a outra metade se ligou, logou e foi dormir. Vocês são muito sem vergonha, né, gente? Puta merda. Ahn, tá, já passou. Daniele, tá. Quem mais?
Yasmin, Eduarda. Ah, Posso apagar aqui? Ou alguém ainda tá copiando? Posso apagar aqui. Por que eu coloquei esse exemplo aí para vocês? Porque a gente, se vocês procurarem, se vocês olharem, né, tem 5.000 sites, 8.000 perfis de Instagram, 1 milhão de perguntas e respostas que tem, né, os porquês. A macete dos porquês. E aí traz o macete dos porquês, aquilo que eu falei para vocês ali. Que nem sempre dá certo, né? Que a gente já viu que não tem nada a ver com porquê de pergunta e porquê de resposta. Mas nunca aparece aquele ali, né? É aquela frase ali que eu coloquei para vocês. Então, isso gera bastante dúvida. O pessoal sempre vem me perguntar, isso aqui não sei, isso aqui não se encaixa em nenhuma das regrinhas que a gente colocou, tá? Para quem respondeu que é o separado sem acento, acertou, tá? Ele é separado sem acento, tá? Por quê? Porque ele também pode substituir a expressão razão pela qual, tá? Então, não tem razão pela qual dormir até tarde. Nicole, cara, meu bis. Vamos ver aqui quem é que respondeu certo, ó. Nicole, Cristiele, Bárbara, Camila, Júlia, quem mais aqui? Uma galera respondeu certo. Eduarda, Yasmin, tá? Todos vocês vão ganhar um bis aí um dia, quando a gente voltar. Viagem pra Itália. Camila que é viagem pra Itália. Ó, Camila Lanzini, ó, Lanzini é italiano, né? Isso aqui é de família italiana. Vai visitar os parentes. Ah, então tá, gente, né? Passei um pouquinho aqui, mas enfim, estava com saudade de vocês. Um bom feriadinho. Nicole, caiu de novo. Deixa eu anotar aqui pra ti. Era o separado sem acento. Tá, gente? Então, bom feriadinho, boa Páscoa. Se cuidem, tá? E logo a gente vai estar junto de novo. Ok? Valeu, Camila. Até mais. Beijo para todos. Bom feriado para todos. Fiquem aí com Deus. Boa Páscoa. Não comam demais muito chocolate para não dar dor de barriga. Né? Dor de barriga é um problema. Imagina, gente. Até mais. Vou deslogar aqui, tá? Para o Prof. Henrique entrar. Valeu, Cristiane. Beijos.